Boa noite novamente a todas e todos e todes. Hoje é uma noite de muita felicidade. Temos mais uma pesquisadora convidada para participar desse momento de diálogo conosco. E aproveito para desejar boas-vindas também à professora Potira e a todos e todas que estão conosco hoje nessa noite. Nós temos, em geral, uma apresentação um pouquinho do grupo, né? Nós fazemos uma apresentação mais formal para que a gente possa conhecer e difundir também, conhecer um pouco mais do que é o grupo de pesquisa, né? Então, nosso grupo é intitulado Grupo de Pesquisa, de Estudo e Pesquisa em História de Prática da Saúde e das Doenças. Ele é um grupo criado em 1º de abril de 2020, dentro desse contexto de pandemia de Covid-19. E nesse momento, né, que nós passamos, que foi tão difícil, de isolamento social, nós éramos até então um grupo pequeno, mas que foi se articulando e as reuniões foram iniciando virtualmente pela plataforma Google Meet. O grupo hoje é vinculado à Universidade Federal do Pará e também está na plataforma Lattes, né, via CAPES, é coordenado pelas professoras Elaine, Ana e eu, que fico ali no apoio, ajudando também nas atividades, e atualmente agrega pesquisadores de várias regiões do Brasil, do Norte, do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, né? E são pesquisadores também de diversos níveis de formação, de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. E assim também a diversidade se expande para as áreas. Então, nós temos pesquisadores na área da história, arquitetura, biologia, enfermagem, odonto, passando pelas áreas das humanidades e também pela área de saúde e de medicina veterinária. Então, as nossas reuniões, como nós estamos fazendo hoje, que é a nossa segunda noite, né, que nós recebemos um pesquisador, uma pesquisadora para falar um pouco sobre o assunto, tem um objetivo central, que é poder proporcionar a difusão das pesquisas e também que a gente possa dialogar com diferentes frentes de discussão dentro da temática da área da saúde. E hoje é uma noite muito feliz para nós do grupo, né, porque nós estamos com uma convidada muito especial para a gente, é uma grande honra recebê-la, professora. Eu vou ler um pouquinho do seu currículo e apresentar para os colegas. A professora Putira Sacoena é da etnia Baré, faz doutorado hoje em antropologia em concentração em antropologia no programa de pós-graduação em antropologia da Universidade Federal do Pará. Tem mestrado em antropologia na concentração em bioantropologia, na linha de genética forense, pelo programa de pós-graduação em antropologia também da Universidade Federal do Pará, e a graduação em biomedicina também pela Universidade Federal do Pará. A professora Putira tem experiência na área de genética, com ênfase em genética das populações, e atualmente participa de alguns grupos de pesquisa, realizando estudos antropológicos, epidemiológicos e genéticos de populações humanas na Amazônia. Populações indígenas, afro-brasileiros quilombolas e ribeirinhos, pelo Laboratório de Genética Humana e Médico, e o Laboratório de Bioantropologia também da Universidade Federal do Pará. A professora também é vice-presidente da Liga da Academia de Saúde Indígena do Estado do Pará, conselheira nacional de saúde da Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher, pela Coordenação Indígena Amazônia Brasileira COIAB, e também é coordenadora norte pela Associação Rede Unida, titular da Comissão Intersetorial de Saúde Indígena da Rede Unida, CNS, e cofundadora da Articulação Brasileira de Indígenas Antropológicos, da BIA. Professora, seja bem-vinda, é uma enorme felicidade recebê-la no grupo e também prestigiar a sua atividade hoje. Fique à vontade para fazer sua fala. Depois da sua fala, nós abrimos para os colegas fazerem perguntas, comentários e a gente vai dialogando. Tá bom, muito obrigada, né? É muito prazeroso também estar aqui com vocês, né? Que tem um grupo de pesquisa e se torna muito importante para nós, enquanto povos indígenas, né? Vocês terem reuniões de vocês, mas trazer, né, a diversidade para esse diálogo, para a gente estar aqui também, podendo falar enquanto indígena pesquisadora, né? Mais uma indígena mulher, né? Tá aqui também, né? Diante do grupo de vocês para a gente falar um pouquinho do que é saúde, quais são as nossas práticas de cuidado, né? A gente fala de corpo-natureza, práticas de cuidado, né? Isso a gente vem
dialogando bastante através do que nós pensamos de medicina indígena, ciências ancestrais que precisam ser dialogadas e praticadas, né, de fato. E hoje a gente começa a ter um olhar muito relacionado à interculturalidade na saúde, né? E aí, muitas das vezes, eu fico me perguntando, né, quando eu fico lendo para escrever algo, e fico pensando, né, como é que a gente faz isso na prática, né? Porque a teoria nós estamos lendo, a teoria a gente está fazendo. E aí, né, como é que a gente vai realizar isso nessas Amazônias, né? Eu gosto de falar muito Amazônia no plural, porque são diversidade de povos, né? Cada povo olha a Amazônia de um formato diferente, né? Então, falar essas Amazônias, né, que nós vivemos, ela é diferente. E aí eu passo para falar um pouquinho de onde nós estamos falando, né? Olha só, a gente está dentro da Amazônia, a gente está em Belém. E Belém é um território na Amazônia, Belém é um território indígena, e muitas das vezes as pessoas falam em Amazônia enquanto lá no Combu, né? E a gente esquece que Belém é Amazônia, né? Que os povos que vivem em Belém vê Amazônias em outro formato. Então, é a gente se colocar nesse lugar de pertencimento, né? E que aqui tem saúde, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar. É uma diversidade, né, que vocês apresentam no grupo, né, que vocês compõem relacionado a formações. Isso se torna muito legal para a discussão, para as reflexões que nós vamos construir hoje e compartilhar essas ciências, porque eu tenho certeza que nenhum de nós, independente do curso da área da saúde, da educação, a gente de fato estudou saúde, né? Ou a gente ouviu falar em saúde, por exemplo. Eu sou biomédica de formação e eu não estudei saúde. Eu estudei doenças, estudei patologias, né? E quem é da área de educação sequer ouviu falar, né, do que é saúde dos povos indígenas, por exemplo. A gente ainda está muito distante dessa contextualização do que, de fato, o que é saúde para nós enquanto povos nesse lugar. Mas a gente fala muito de doença, a gente se reúne para falar de saúde e a gente vai falar de doenças, né? Então, a gente tem que começar a desconstruir esse processo, e aí a gente tem uma parceria com o Centro de Medicina Indígena, né, que a gente vem trabalhando hoje, junto com o João Paulo Tucano, e outros indígenas pesquisadores e pesquisadoras pela BIA, né, pela Articulação Brasileira de Indígenas Antropólogos, onde a gente possa dialogar, de fato, o que é saúde para nós, povos indígenas, né? E aí, se vocês perguntarem, Putiro, o que é saúde para ti enquanto uma indígena baré, né? Eu vou dizer para vocês que saúde para mim é garantia de território, né? Que saúde para mim é o meu rio não poluído, meu peixe não poluído, minha mata em pé, né? E os garimpeiros não no meu território, causando violência para nós, indígenas mulheres, principalmente crianças. Então, isso para mim é saúde, né? Mas se a gente colocar a questão o que está acontecendo com a saúde, aí a gente fala de adoecimentos. Né? Mas hoje a gente vai falar de práticas, né? A partir também de uma academia, né? Como é que essa academia está lidando com o processo de cuidar de pessoas? E aí eu não trouxe slides, né? Ultimamente eu tenho percebido muito, só para justificar rapidinho, que os slides que a gente começa a produzir, eles se vão no mundo, né? E aí, quando a gente começa a perceber, as pessoas reproduzem os nossos slides e está muito no que nós falamos, as pessoas não têm essa perspectiva de ouvir falar e, a partir dali, buscar, se interessar e ter o entendimento, né? Aí a gente fica falando assim, não, bora falar que colocar a nossa prática de ouvir, né, e pensar a partir da nossa contextualização de território indígena, né? É onde a gente aprende, né, a ler, a ouvir e trabalhar, né, essa situação
de quem somos nós, o que nós temos enquanto história. E pensar nesse sentido de buscar um entendimento do que nós estamos falando, mas criar suas próprias perspectivas, né? De pensar a partir das nossas falas e não reproduzir somente as nossas falas, mas que vocês, né, que a sociedade comece a adquirir a partir disso, né? De ter suas próprias concepções também do que nós estamos falando e dialogar, né? O que nós tanto falamos hoje dentro das universidades, dentro das instituições de saúde, né? Sobre a questão da interculturalidade. Então, eu começo falando um pouco, né? Quem somos nós, de fato? Né? De onde a gente veio, né? Mas, enquanto academia, enquanto pesquisadores e pesquisadoras, para onde a gente quer ir? E aí eu vou tocar num assunto, né, que muitas pessoas falaram nessas últimas 2 semanas, praticamente, acho que uns 10 dias, mais ou menos, sobre a USP vir para cá, né, e montar o seu grande laboratório de pesquisa. Eu não posso deixar de não falar disso, para a gente partir daí as nossas reflexões. E aí muitas pessoas, muitos professores, né, que dialogam comigo, que escrevem comigo, professores inclusive falaram: Putira, tu queres escrever um texto sobre isso, né? O que tu pensas sobre isso? Aí eu fiz uma lembrança, né? O seguinte: dentro do nosso território, eu venho do território Médio Rio Negro, no estado do Amazonas, ali na cabeça do cachorro do mapa do Brasil, fronteira com a Colômbia, e nós fomos criados vendo a USP no nosso território. A gente não cresceu vendo as universidades das Amazônias dentro do nosso território. Pelo contrário, chegam depois, muito depois de tudo isso, né? Inclusive médicos e médicas que sempre frequentaram nossos territórios, foram bolivianos, colombianos, peruanos, menos brasileiros. É raro chegar, mas quem levava os brasileiros era a USP. Né, médicos, enfermeiros e tudo mais. Aí eu respondi essa professora assim: professora, que bom que isso aconteceu de muito tempo, né? Isso vem acontecer para vocês perceberem o que nós já percebemos há muito tempo. Que vocês precisam ser protagonistas, que as universidades precisam ser protagonistas, mas precisam falar de práticas de cuidado. E essas práticas de cuidados que a gente fala de saúde, professora, ela não está só relacionada à questão da saúde indígena, quilombola, ribeirinha, não. A gente está falando de pessoas. Vocês têm que ter a prática de cuidado também com vocês, né? Mas essa prática de cuidados também, ela está relacionada com a questão EPA, o que eu estou fazendo enquanto uma pessoa amazônica nesse lugar? Como é que eu estou me reconhecendo nesse lugar? Né? Como é que eu estou trabalhando? Eu estou falando em nível de retorno para os povos? Né? Como é que está esse cuidado, né, que tanto a gente relata na questão da saúde? Cuidado seria o tempo todo relacionado com a saúde. E o nosso cuidado, enquanto povos indígenas, ele já é saúde. Né? Como o cuidado, as práticas do cuidado tivessem separado de saúde. E para nós não é. Para nós o cuidado com a outra pessoa já é saúde. Né? Já tem essa perspectiva de saúde. Né? Porque se eu me preocupo com a minha parenta, com o meu parente ali, isso para nós é saúde. Por quê? Porque a gente está em coletividade. Coletividade é saúde. Né? Então, a gente parte desse olhar enquanto amazônica mesmo. Por que eu quis falar desse contexto de a USP montar o seu grande laboratório aqui? O que nós estamos fazendo? Enquanto pesquisadores e pesquisadoras, a gente está dando retorno para os povos sabem da importância dos nossos grandes centros de pesquisas? Porque se os povos soubessem, aí eu falo em contexto geral, enquanto Amazônias mesmo. Se os povos soubessem, jamais a gente ia aceitar
um outro centro chegar nesse local. Não que não seja importante, não é isso, mas dá visibilidade para nossos pesquisadores e pesquisadoras em nível de Amazonas, né? E aí, como é que a gente está reproduzindo essa pesquisa? Como é que a gente está dando retorno para essa pesquisa? Como é que está a nossa pesquisa dentro dos nossos territórios, por exemplo? É a gente pensar dali, né? Quais são as nossas práticas que nós estamos fazendo? Aí a gente traz uma contextualização da metodologia diferenciada nas Amazônias. Qual é a metodologia que eu estou utilizando para que eu gere retorno, práticas de cuidado, práticas de saúde, para aquela população, para que ela se sinta representada para o meu trabalho também, né? A gente traz nesse processo todo a nossa medicina indígena. Pô, a gente é muito provocador agora, provocadora, né? Vai querer medicina mesmo, mas vocês têm conhecimentos, vocês têm práticas. Mas vocês têm uma medicina tradicional. Só que aí a gente vai lempa, a gente tem medicina indígena. A gente tem especialistas, né? A gente tem as nossas parteiras, que são nossas obstetras dentro dos nossos territórios, né? A gente tem os nossos comuns, xamãs, pajés, mulheres também, não só homens, né, que são especialistas. Tem uns que cuidam da cabeça, outro cuidam mais do estômago, outro cuida mais dos membros superiores, inferiores. São especialistas. Como ortopedista, como neuro, né? Como gastro, né? Nossas conhecedoras. A gente fala muito da questão das indígenas mulheres no nosso território. O conhecimento que é repassado para nós no sentido de como manipular as ervas, de como conversar com as ervas, de como estar organizando para aquele chá, para aquela, né, para aquele xarope, né, que vocês chamam de xarope e tudo mais, como é que ele funciona de fato na medida certa e tudo mais. Aí, enquanto biomédica, né, eu lembro que nas aulas de farmacologia, e a gente dá a parte também de fitoterápico ali, né? E aí eu lembro que eu falei assim, professora, minha avó fazia isso, né? Minha avó não precisou estar aqui para fazer isso, mas a minha avó tinha esse conhecimento. Porque eu não posso dizer que a minha avó também é uma farmacêutica, uma biomédica, uma doutora, né? Então, a gente pensar essas ciências não enquanto mero conhecimento, mas de falar de medicina indígena, esse cuidado todo da medicina indígena, enquanto 4 palavras super importantes, que enquanto isso o SUS, né, que nós também, saúde indígena é SUS, fala de prevenção, promoção, aí pode falar cura ou tratamento, mas a gente tem uma mais enquanto medicina indígena. A gente fala prevenção, proteção, promoção, tratamento, cura. Né? Então, olha a nossa diferença. Por que a gente fala de proteção, né? Porque a proteção, ela está relacionada com a gente desde quando a gente nasce, né? Nasceu, a gente tem vocês chamam de ritual, né? A gente tem esse processo de que eu preciso dar proteção para eu, quanto criança, poder entrar na mata em determinada hora, tomar banho em determinado horário e não acontecer nada, comer a comida quando eu começar a comer outras comidas, não só mamar, mas eu ter essa proteção. Aí depois tem outra fase, quando eu me formo mulher, porque a gente se forma mulher, né? A gente não nasce mulher, a gente nos formamos mulheres. E aí eu tenho um outro processo de proteção. Mas aí a Putira engravidou. Epa, tem outro processo de proteção ali, né? Então, é a gente pensar nesse contexto, porque isso é cuidar de saúde. O que nossos comuns, xamãs, pajés, a nossas, né, também fazem, são cuidados de saúde, né? Então, como é que a gente não pode falar, que nós também fazemos medicina indígena, né? Então, a partir dali, a gente começa a falar nessa contextualização de que nós não somos medicina tradicional. Epa, nós somos originários. Se nós somos originários, a gente tem medicina indígena. Por quê? Porque é onde nascem as outras medicinas, né?
Então, a gente precisa ter esse olhar também de como a gente está lidando com esse processo da interculturalidade para o atendimento, seja qual for a, a, a profissão que eu esteja, vai chegar um momento que eu vou encontrar povos indígenas. E aí, como é que eu vou lidar com isso? E aí a gente tem uma crítica que a gente vem dialogando, mas uma crítica muito construtiva. Quantas universidades estamos falhando aí? Eu me coloco enquanto academia também. O quanto nós estamos falhando na formação. Por quê? Esse profissional, ele se forma dentro e com a gente aí na universidade. Se a gente não tem uma disciplina, uma grade curricular concreta que represente as Amazônias dentro das nossas universidades, aqui nesse local, como é que a gente vai cobrar outras coisas das outras? Né? Então, eu preciso ter saúde indígena, por exemplo, no curso de toda a área da saúde. Ah, mas eu preciso também ter educação escolar indígena nos cursos da área da educação. E a gente não está falando de matéria optativa, a gente não está falando inserir todo mundo ali numa única disciplina, povos da Amazônia, então populações tradicionais, todo mundo ali junto. Espera lá, a gente precisa dialogar esses povos, a gente precisa falar num processo de equidade, né? Porque quando tu coloca todo mundo, tu está falando processo de igualdade, e igualdade não representa nós enquanto povos aqui nesse local, né? Então a gente precisa falar nessa questão de equidade. E aí sim a gente vai qualificar depois os profissionais. Por quê? Quando a gente fala muito de capacitação, é uma palavra que eu não gosto muito, capacitar, como se os profissionais não tivessem sido formados dentro da universidade. Eu tenho que capacitar eles. Não, a gente tem que qualificar esse profissional, ou seja, ele já está capacitado, mas eu preciso qualificar ele sempre, né? Porque vai surgindo coisas novas. Mas tem uma coisa que é muito importante. Qual é? Esse profissional, quando ele vem formado, dificilmente, dependendo de como se formou dentro dessa universidade, dificilmente ele vai se sentir confortável para ser qualificado para atender povos indígenas. Isso a gente tem observado. Mas se eu tenho essa experiência de formar ele lá na base, enquanto obrigatório para ele ter esse viver, quando ele chegar aqui fora, eu consigo que esse profissional já tenha outro olhar. A gente tem observado isso também. Então, está na hora de nós, enquanto professoras, professores, universidades, pesquisadores e pesquisadoras, começarmos a pensar nesse processo. Né? O que nós estamos fazendo e utilizando dentro das universidades. Né? Então, pensar um pouquinho nesse sentido. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Vocês podem mandar também pelo chat, viu, professor? Então, pode continuar. Se alguém fizer alguma pergunta aqui, eu lhe aviso. Uhum. Tá bom. Aí eu estava falando para vocês de metodologias diferenciadas, né? Como é que eu vou trabalhar metodologias diferenciadas se eu não me colocar parte desse local? Como é que eu vou experienciar isso se eu não consigo me identificar a partir desse local que eu estou falando? Um exemplo que eu dou muito esse exemplo, é a gente pensar uma prática de cuidado muito forte que a gente tem e que a gente tem um dos maiores índices no Brasil, chamando-se câncer de colo de útero, em mulheres na Amazônia, mulheres no norte do país. Como é que a gente vai trabalhar isso? Se a gente sabe que nem sempre você vai ter uma marca, um foco, uma estrutura nesse local. Aí eu não coleto. Isso, a Putira não está falando que ela concorda com o sucateamento do SUS. Não, não é isso. É eu pensar em metodologias que de fato representem esses lugares. Aí a gente ouve muitas pessoas falarem assim, principalmente profissionais de saúde. Mas é porque existe uma barreira cultural. E eu sempre dialogo sobre isso. Essa barreira cultural é colocada por nós ou por vocês?
né? Porque se for por nós, bora desconstruir. Mas se for colocada por vocês, bora desconstruir também essa barreira, né? Por quê? Porque eu posso fazer na rede, por exemplo. A gente já tem experiência. Alguns distritos sanitários especiais indígenas aqui no Pará já utilizam essa metodologia, que a gente criou essa metodologia para que, junto com outros professores, inclusive, né, a Unifesp também vem dialogando sobre isso. Aí a gente fala, né, uma universidade lá de São Paulo vem aqui e percebe a rede junto com a gente, né? Vocês estão entendendo a situação do que a gente precisa desconstruir esse processo e criar metodologias nossas para que a gente se sinta confortável nesse lugar, né? Que a gente faça esse cuidado ser a partir de nossas perspectivas enquanto amazônidas nesse local aqui. E aí a gente consegue coletar nas casas das pessoas, né? E a gente consegue fazer isso, porque a gente tem muito elaborado dentro das nossas universidades as caixinhas ainda. A gente precisa desconstruir essas caixinhas e colocar para nossas realidades, para assim a gente pensar em metodologias que de fato vão representar nós enquanto povos nesse local, para que a gente consiga melhorar os nossos cuidados de saúde, né? Como é que eu vou... Por exemplo, a gente tem aldeias aqui no próprio estado do Pará que tu demora 3 dias para chegar. Eu estou falando de voadeira, né? Que são aquelas lanchas, né? E aí, como é que eu vou, né? Os distritos sanitários especiais indígenas têm que lidar com esse processo. E aí, a gente defende uma saúde indígena que atenda essa demanda e que tem esse atendimento qualificado. Mas de onde estão vindo esses profissionais, né? Estão vindo das universidades. Se eu não conseguir trabalhar, dar um retorno e experienciar esses alunos também e alunas, para que eles tenham essa vivência também, né? A gente vai continuar falhando e vamos continuar fazendo capacitações, né? Que não vai ser uma qualificação. A gente vai ter que capacitar do zero mesmo. Por quê? Porque eles nunca tiveram contato com povos indígenas, nunca ouviram falar. É o que mais eu escuto. E que a maioria nem sabe quantos povos existem no estado do Pará. Um exemplo disso. Não sabe nem o nome das etnias, não sabe que aqui em Santa Maria do Pará, que é o município mais próximo aqui, tem povos indígenas. Os Tembé-Tenente-Rara estão lá, né? Então, é algo que a gente precisa dialogar nesse sentido de que o que é cuidado de saúde, eu preciso saber para quem, de quem eu estou falando desse cuidado, porque a gente utiliza muito a palavra humanização, né? A gente está humanizando tudo. É como todo mundo tivesse humanidade agora, né? E aí, humanização, atendimento humanizado, parto humanizado e tudo mais. E aí a gente vem com uma situação. Humanização para quem, de quem que eu estou falando, né? Porque quando a gente fala da questão do parto humanizado, eu preciso entender. Parto humanizado que eu vou fazer agora é para quem, de quem, né? Por quê? Porque os partos nos nossos territórios indígenas, dependendo do povo, ele tem uma outra contextualização. Tem povos, por exemplo, que o marido não pode estar do lado da mulher, porque vai deixar a criança fraca. Outros partos são é a mãe que faz, os outros são a sogra que faz, a sogra que acompanha, e aí a gente tem uma problemática onde, quando você libera uma doula para acompanhar uma não indígena, mas você não libera uma parteira para acompanhar uma indígena, né? E aí a gente está falando de parto humanizado, né? Então é a gente pensar a partir daí. E hoje a gente percebe o quanto as universidades, quantos grupos de pesquisas podem crescer muito, porque hoje a gente está dentro dela. A gente está aqui, a gente não quer mexer com os egos. Pelo contrário, a gente quer continuar, a gente quer ficar do lado, a gente quer ter um entendimento, a gente quer acompanhar, porque a gente pensa no atendimento lá no nosso território. Né? Se hoje a gente ocupa os lugares dentro da academia, é porque a gente sabe que a gente precisa formar, que a gente precisa estar nesse processo, porque a gente pensa em nós cuidarmos de nós, mas a gente sabe que precisa dos não indígenas, e que esse não indígena precisa ter o olhar diferenciado, a prática diferenciada, para poder estar atendendo a gente
enquanto humanos também. Por quê? Porque a gente tem um estereótipo, ainda muito no Brasil, de um racismo estrutural, tão estrutural que eu falo, que ninguém discute racismo com povos indígenas ainda. A gente não discute. A gente não tem um debate, a gente fala um pouquinho, muito por cima, quando tem alguma... a gente vai fazer uma palestra sobre racismo. Aí, do nada, uns 2 minutinhos, 1 minutinho, fala que também tem... Olha, gente, tem racismo com povos indígenas, né? É mais ou menos isso. Mas só que a gente vem percebendo também que a gente fala, né, da neopolítica, necropolítica, né? Tem vários outros nomes que vai surgindo nesse processo todo. Pós-colonialismo, né? Pós-colonial, né? Como é? Me ajuda, Sara. Como é que fala? Pós-colonialismo e decolonialidade, né? Que são os campos agora. Exatamente isso. Aí eu fico pensando, gente, mas não é pós, ele não passou, ele arrumou novas roupagens, né? Eu tenho um amigo índio. Eu conheço uma. Olha, eu acho tão bonita a cultura índia de vocês, né? Aí na primeira oportunidade, silencia, invisibiliza, discrimina, tal. Aí tu vê de quem a gente está falando, né? Aí isso tudo, eu lembro do seu Davi Copenau, né? Que a gente conversando em Brasília. Aí eu falei, e aí, o que o senhor pensou, né? Todo mundo lá conversando e tudo mais. Aí ele, o que o senhor pensou, né? Agora a gente vai ter um ministério, né? Aí chegou uma pessoa lá que estava acompanhando lá o não indígena e falou mesmo assim, o Ministério dos Povos Originários, seu Davi. Ele pegou e disse, de novo, vocês já estão inventando outro nome, né? Não, vai ser povos indígenas. Sônia já disse, vai ser povos indígenas. Já inventaram agora mais um para ser povos originários para aprender de novo, ele falou, né? Ou seja, esse tempo, com o decorrer do tempo, né, essas coisas vão mudando e a gente acaba tendo que se adaptar com alguns, como é que a gente fala? Algumas palavras para ver se elas representam a gente ou não, né? O tempo todo é isso, são mudanças. Por exemplo, conversando, né, com uma mais velha lá, para falar sobre a questão de um povo lá, né, do território do Rio Negro. Aí eu falei assim, mas qual é a etnia dela? Aí a parenta falou para mim, o que é etnia, Putira? Aí eu falei, qual é o povo dela? O povo eu sei qual é. Eu digo, epa, eu tenho que mudar isso nos meus textos, né? Eu não posso mais falar sobre etnia, que realmente a etnia ela é criada a partir da questão da antropologia, né? E não algo que nós falamos dentro do território, né? A gente não fica falando qual é a tua etnia, a gente fala qual é o teu povo, né? Então é algo que a gente tem que começar também a reproduzir isso dentro das academias. Por quê? Porque eu quero que meus trabalhos sejam lidos pelas parentes e os parentes lá no nosso território. Eu quero que eles se sintam representados nesses trabalhos, nos livros e tudo mais. E aí, nós, enquanto pesquisadores e pesquisadoras, a gente também precisa pensar no quê? Essas pessoas indígenas, ou quilombola, né, ribeirinha, né, que está aí, a própria periferia também, onde acontece mais as pesquisas, elas são o quê para nós? A gente ainda vai estar pensando em objetos de pesquisa? Ou elas são nossas interlocutoras e interlocutores, ou também são coautoras, de repente autoras desse processo, né? Então, é algo que a gente precisa dialogar também em nível de academia, porque se a gente pensar nisso, né, se a gente pensar nesse sentido, e pelo tema que a gente traz do que é prática de cuidado, né, de saúde e tudo mais, isso também é uma prática. E que a gente tem que começar a ter ela na nossa vivência, né? Como é que eu estou olhando essas pessoas que estão colaborando na minha pesquisa, no meu trabalho?
Eu estou considerando elas enquanto objeto ainda. Se eu considero elas enquanto objeto, né, eu estou voltando lá, né, para o processo de colonização. Porque se a gente for pensar, a gente fala de 4 processos colonizadores no Brasil e que eles nunca mudaram. Lembra que eu falei da questão das roupagens? Ele ganha novas roupagens. Mas a gente fala da religião, a gente fala do Estado brasileiro, a gente fala da ciência, mas a gente fala de algo muito sério que todos os outros 3 estão dentro dele, que é o capitalismo. Não tem história de pós-capitalismo. O capitalismo está aqui, ele está funcionando, ele está massacrando, ele está no nosso território lá, poluindo, causando violência, né? Ele está, não existe isso que já passou, que já é outro tempo. Não, ele está aqui. E todos esses 4 processos, eles estão agindo até hoje. Porque a gente tem a religião que diz que nega os meus conhecimentos, as minhas ciências ancestrais, que nega a minha medicina indígena, né? E que os meus, como xamãs, pajés, mulheres também, são o quê? Ah, isso faz parte do demônio. Eu pego, né, naquele processo de cristianismo, que é certo ou errado, e trago para decidir o que é bem e mal dentro dos nossos territórios. Aí você tem um Estado brasileiro genocida, ecocida, né? Etnocida, tudo acontecendo ao mesmo tempo. A gente não pode esquecer de Belo Monte, né? A gente teve 4 anos difíceis, mas a gente não pode esquecer do que a gente já viveu em nível de progresso e desenvolvimento. As nossas tecnologias utilizadas dentro dos nossos territórios, ela é coletiva. E é algo que vem nos preocupando, por quê? Porque com a presença do capitalismo dentro dos nossos territórios de uma forma brusca, o capitalismo doentio pela ganância, né? Doentio por ser melhor do que o outro, ter mais do que o outro, ele também está chegando nos nossos territórios. Ele também está começando a ficar lá. E a mesma coisa que acontece fora da sociedade não indígena também começa a acontecer dentro dos nossos territórios, né? E aí a gente vem com um processo de como cuidar a partir daí das nossas práticas e interagir com a medicina ocidental também a partir dali. Como é que a gente vai dialogar a alcoolização, por exemplo? Como é que a gente vai dialogar as drogas dentro do nosso território a partir de agora? Né? Então, a prostituição também dentro do nosso território. A gente não pode negar isso. Então, e o que acontece com isso? Causa violências e violências. Né? Porque a gente não pode falar somente de uma violência física, mas uma violência psicológica, são mais violências, né? Aí a gente imagina tudo. Então, eu acho que é muito isso agora, né? Nesse momento, assim, para aí a gente começar a dialogar, né, melhor, a dialogar sobre essas práticas, cuidados, assim, que a gente tem. Eu acho que deu uma indígena, que é a Elaine. Elaine, tu tá aí, né? Acho que sim, ó, tá sim na sala. A Elaine é do curso de Ciências Sociais da UFPA, é do meu povo. A mãe da Elaine é uma das maiores doutoras que nós temos. Eu falo de ginecologista obstetra, que ela é aquela pessoa que cuida de nós mulheres e é uma das grandes parteiras que a gente tem no território. Seja bem-vinda, Elaine. Venha dialogar conosco também. Professora, eu vou abrir para uma primeira rodada, então, para a gente conversar com o grupo a partir da sua fala. Tudo bem? Uhum. Bom, primeiro eu quero agradecer pela sua fala e pelas suas colocações também, fazem a gente refletir muita coisa, e principalmente para nós nesse lugar da academia, né, que é sempre um desafio para que a gente fala tanto, né, professora, sobre decolonialidade dentro da academia, mas
por vezes acabamos nos escondendo, né, por trás desses discursos. Eu fico refletindo muito sobre isso, que é uma forma, às vezes, até de manter esse lugar de saber-poder, né, da sociedade não indígena, dentro dos saberes, do conhecimento indígena. Eu tenho pensado muito sobre isso nos últimos tempos, por conta de pesquisa e de sala de aula também, né. Mas na sua fala, muitas coisas me chamam a atenção, eu deixo em aberto aqui para os colegas também comentarem, fazendo pergunta, mas eu queria lhe fazer uma questão para a gente começar a dialogar. Mas antes disso, tem uma mensagem do Silas no chat, que ele diz assim: são estigmas que os povos indígenas, nordestinos, ribeirinhos, periféricos, quilombolas sofrem, mas temos a missão e compromisso de desmistificar com o nosso ofício. Aí ele lhe parabeniza, professora, e diz que a sua pesquisa é excelente, né? Ele falava, ele comentou isso no momento que a senhora estava falando sobre o quanto os estigmas permanecem sobre os povos indígenas no Brasil, sobre diferentes formas, né, de representações, que ainda tem a representação na história, que são bem problemáticas, e elas permanecem no campo da educação, política e saúde, né? Mas eu queria lhe fazer uma pergunta, professora Putira. Eu realizo pesquisa junto com a JACE, né? Nós fazemos parte de um outro grupo de pesquisa também. E aí nós começamos um contato com o povo Anambé, ali da região do Moju, há muito tempo atrás, antes da pandemia. E nós fomos começando a conversar, fomos entrando, conversando com o cacique, com a sua esposa, e também firmamos um trabalho ali de parceria, de construção de um centro de memória Anambé, porque na Universidade Federal de Cametá, os Anambé eram considerados povos sertanejos e de língua morta, por exemplo. E quando nós chegamos lá, nós vimos que não, que o que na verdade acontecia era que havia um descuido, né, das políticas públicas em relação à aldeia. Mas uma coisa me chamou muita atenção lá, professor, e me chama atenção na sua fala, é em relação dos postos de saúde, né? Eu percebi uma coisa bem interessante, os postos de saúde dentro da aldeia. Eu achei algo fascinante de perceber a forma que os Anambés se apropriaram, por exemplo, do posto de saúde. O posto não era só uma entidade externa ou não indígena. Nós tínhamos lá técnicas, enfermeiras indígenas dentro do posto. E aquilo foi uma coisa interessante, porque a aldeia, por exemplo, tem uma Assembleia de Deus, e isso gerava todo um debate interno ali entre o primeiro núcleo, né? Mas em relação ao posto, não, o posto foi apropriado, e a gente via muito isso do que a senhora veio trazendo, do conhecimento, do saber, dessa medicina indígena que estava dentro do posto. Era muito comum a gente estar ali, por exemplo, e escutar alguém pedindo de um outro núcleo algum remédio, uma planta ou algum outro remédio que pudesse ter, que fosse da floresta, de fato, né? Não fosse remédio industrializado. E aí isso foi um elemento que nós conversávamos muito dentro da aldeia, de como eles efetivamente naquele núcleo tinham se apropriado do posto. Eu queria que a senhora pudesse comentar como é essa relação com os postos de saúde que, apesar de estarem dentro dessa Secretaria da Saúde Indígena, mas quais são os sinais, embates e conflitos em relação a isso, né? Tem uma pergunta também para a senhora aqui no chat, da Cássia. Ela diz assim, que ela gostaria que a senhora pudesse comentar um pouco mais sobre a área de concentração da sua pesquisa, que é de genética forense. Ela ficou bem curiosa a respeito. Fique à Tá, vontade, professora. tá bom. Tem uma coisa que é interessante, né? Quando a gente acaba nos apropriando da, não só do posto, né? Mas de algumas outras situações que não fazia parte da nossa realidade, a gente se apropria desse local e coloca da nossa forma, né? Como ele começa a ser representado em outros sentidos. As UBSI, elas representam muito isso, né? Porque aí eu lembro da questão do chefe de posto na época da FUNAI, né? Quando ela cuidava da saúde, né? Antes de 2010, né? Aí, então, a gente, que é antes da SESAI, né? Secretaria Especial de Saúde Indígena. Desculpa. Então, a gente percebe o quê? Essas pessoas, quando foram para dentro dos nossos territórios, elas começaram a ter esse diálogo com a gente sobre algumas doenças que não faziam parte de nós, né? Principalmente na época a malária, né, a tuberculose,
Aí vem depois a como cuidar, né? Que era muito isso que os chefes de posto faziam, né? Ter esse olhar principalmente muito forte com a malária. E aí, quando a gente começa a perceber que ali também é um lugar de saúde, né? Que ali é um lugar de saúde, a gente sabe. Mas eu queria falar uma coisa sobre essa questão de apropriar, muito interessante, que a gente tem observado, é o quê? Que o não indígena médico, ele não encaminha para o nosso comum xamã, ou nossa, né? Pajé. Mas os nossos especialistas e nossas especialistas encaminham. Aí a gente percebe o valor e do que a gente tem, e já o conhecimento, por exemplo, de ir, ó, tem que ir lá no posto. Essa doença não é nossa. Tem que cuidar no posto. Ou seja, esse posto faz parte da nossa realidade, mesmo a gente sabendo que ele não faz parte da nossa medicina indígena. Mas tem uma coisa muito legal que vem acontecendo muito, né, e que vem começando a ser valorizado novamente, é que eu posso produzir, eu posso fazer medicina indígena nesse lugar também, né? É quando o quê? Você tem esses profissionais qualificados para a interculturalidade, quando ele diz assim, não, deixa eu chamar o pajé ali, deixa eu chamar a parteira ali, né? Deixa eu ver se aquela parenta ali que faz chá, se ela traz um chá aqui para ti, e o parente ou a parenta está lá dentro desse posto, né? Então, a gente começa a ter esse olhar também, que ali naquele local é e acontece, né, os cuidados de saúde. E aí a gente fala nessa questão da interculturalidade, né? Que os Anambé estão ali, né? Que inclusive, Sara, tu sabe que existe o conflito dos municípios, né? Eu já estive em Moju para ver essa situação. Aí tu tem Mocajuba, né? Eles frequentam Mocajuba, estão no território de Moju, né? Aí então, e é isso, né? Os Anambé têm, né, essa situação de silenciamento e invisibilização pelos próprios não indígenas daqueles locais, né? Ah, já fala português, deixou de ser indígena. Ah, tá com uma roupa de marca, deixou de ser indígena. Tá com celular. Ah, esses daí não é nada, né? Não são indígenas não, menina. Já são todos, como é que fala? Modernos, né? Já são todos modernos. É como a gente tivesse que mudar quem nós somos de uma hora para outra por estar utilizando algo, né? Então, é muito isso, assim, eu também tenho observado muito isso, não só nos Anambé, mas como nos outros territórios também, e isso é muito importante para nós, porque temos cuidado, né, com o local, né, com a maneira como é atendido e tudo mais. E tem um modelo muito legal nos Açurinim do Quatinemo. No Açurinim do Quatinemo, na aldeia especificamente de Itaaca, tem uma técnica de enfermagem que é uma indígena, que ela faz um trabalho fantástico, pela estatística, ela é que menos faz remoção por qualquer situação. Todo dia ela vai na casa de cada parente saber como aquele parente está, se os que tomam medicação para hipertensão, se já tomou, afere a PA, né? Aí tu percebe esse cuidado que está além, mesmo que seja doenças que foi causada pela questão não indígena, né? Que você percebe que hoje o consumo de alimentos ultraprocessados estão no nosso território, a gente começou a consumir mais sal, a obesidade está aí presente, a gente não tem mais óbito só por anemia ou parasitologia, né? A gente já tem diabetes, tem hipertensão, tudo causado pelo contato, e que não houve essa educação em saúde também, né? Então, a gente tem tudo isso hoje, e que se tiver interculturalidade, a gente consegue dialogar e tu perceber que a gente também se apropria disso da mesma forma, né, que a gente pode ter esse compartilhamento, né, do que é cuidado de saúde. Respondendo à pergunta da Cássia, a área de bioantropologia, na linha de pesquisa em genética forense, né, especificamente na área da bioantropologia,
que eu lembre, a gente tem só... Aqui no Norte, a gente só tem a UFPA, que tem a pós-graduação em antropologia, que tem os 4 campos da antropologia representados aqui. Então, a UFPA tem esses 4 campos aqui, e que eu não me engano, acredito que o outro é no Museu Nacional. Então, a bioantropologia, quando eu escolhi a bioantropologia, né, porque eu já tinha feito o PIB, que já tinha estudado, feito estágio rotatório, supervisionado tudo no laboratório de genética humana e médica, porque eu encontrei um professor que já estudava com os povos indígenas, né, mais de 30 anos, e eu queria continuar nessa, eu entrei para isso, né, no curso de biomedicina. E aí, eu não queria fazer só um mestrado ou um doutorado em genética, por exemplo, não era esse o meu foco. O meu foco era que eu pudesse discutir epidemiologia, genética, mas que a antropologia estivesse viva entre esses dois, né, que são os carrões-chefes, né, da ciência da saúde. Então, a antropologia ela se torna essencial para isso. E aí, então, a bioantropologia, ela vem nessa contextualização hoje, que ela tem várias linhas, né, de pesquisa, tem saúde na Amazônia, né, tem tudo isso, mas só que tem algo que me chama muito a atenção e isso eu acho que já estava há muito tempo, de ser muito curiosa, principalmente o que aquelas pessoas faziam no nosso território, nos olhando tudo que a gente fazia com um caderno e uma canetinha na mão, né? E aí eu dizia que eu queria ser pesquisadora. Então, a bioantropologia na minha vida, ela entra nesse sentido de eu poder dialogar essas três ciências ali, para que elas pudessem estarem interligadas. É uma coisa que eu falo muito a alguns outros pesquisadores e pesquisadoras têm o direito de não concordar comigo relacionada ao que eu penso sobre a genética, mesmo estando na genética. Mas eu digo que a genética, para mim, ela é muito importante porque ela consegue identificar algo sobre as patologias, como prevenção, promoção, né, de saúde e tudo mais, mas ela não consegue dialogar se ela não tiver dados epidemiológicos. Mas tem uma coisa mais importante. Os dados epidemiológicos, eles não têm a consistência se eles não tiverem culturalidade, se não tiverem antropologia. E as pessoas, a maioria, não tem esse olhar. Por quê? Se eu tenho dados epidemiológicos e eu não sei de quem são, de onde vieram, eu não posso discutir dados epidemiológicos. Primeira coisa, eu preciso falar que são mulheres, que são homens, que são LGBTQIA+, que são o quê, esses dados? São de pessoas indígenas, né, quilombolas, de onde vêm esses dados? Isso é culturalidade, gente. E as pessoas nem percebem que elas fazem isso, né? Então, nossa primeira experiência dentro do laboratório de genética foi com um trabalho com a questão da obesidade, um gene FTO, né, que ele está relacionado à questão da obesidade no contexto geral, e a gente quis fazer esse mesmo trabalho com povos indígenas, né, identificar isso, porque a gente sabe que os alimentos ultraprocessados estão aí. E aí a gente conseguiu identificar, a gente fez todo um trabalho, aprovação no CEP-CONEP, né, foi para a Plataforma Brasil, licença da FUNAI e tudo mais, e mesmo assim a gente chegando num território, antes de chegar, na verdade, dialogado com distritos sanitários especiais indígenas, mas principalmente com as lideranças, né? Se as lideranças não autorizarem, não tem a pesquisa, mesmo tendo CEP-CONEP e FUNAI ali, eu sou muito assim, né? Dar autonomia e protagonismo para nossas lideranças, autoridade também para elas. E aí a gente fez esse trabalho e a gente identificou que essas indígenas, principalmente entre as indígenas mulheres, elas eram obesas. E aí o gene expressado, né? O RS lá que nós estudamos. Aí eu fiquei pensando, né, conversando com o meu orientador, né, e aí com o meu co-orientador também, eu falei, a genética não pode falar que essas mulheres são obesas.
Aí ele ficou, mas Putira, foi encontrar... Não, elas não são obesas. Pela questão da culturalidade, elas não podem ser obesas. Aí ele falou, mas como assim? Eu falei, primeira coisa, as magras não casam no território. Elas têm que ser fortes para casar, né? O padrão da beleza desse povo, elas serem grandes, né? Elas terem um outro porte físico diferente das outras do que a sociedade diz que é, né? Então, aí eu peguei e falei, o padrão de beleza desse povo não é. Ou seja, a genética me diz que ela é obesa, mas a antropologia, nós, enquanto, né, na antropologia, a gente não pode dizer que elas são obesas, porque o padrão de beleza delas é diferente. Elas não vão emagrecer por questão da saúde, que vocês falam que é saúde, porque saúde para elas não é isso. Como é que a gente vai falar disso agora? Né? Então, tu tem esse gene repassado de geração em geração, provavelmente selecionado. Por quê? Porque o padrão de beleza delas é isso. Quando elas foram, tiveram contato, elas eram assim. Então, a gente pensa que elas eram grandes, que elas eram altas, que elas tinham esse porte. Então, como é que a genética vai dizer que elas são obesas se a gente tem isso? Ah, beleza. Então, foi encontrado o gene e tal, tal, tal. Porém, com respaldo da culturalidade desse povo, né? A gente precisa construir isso também. Então, cara, se a genética forense, ela entra nesse sentido também de eu ter um olhar não só para a questão, né, da genética ali funcionando daquela forma, né, dos genes que colabora muito com os cuidados da saúde, né, logicamente que essas mulheres, o Distrito Sanitário Especial Indígena trabalha educação em saúde com tudo, mas a gente não pode dizer que é uma doença, por exemplo, naquele povo. Né? A gente vai ter que saber dialogar com isso. E a bioantropologia traz isso. É o quê? É a interculturalidade entre os povos do que é saúde para esses povos. A bioantropologia discute isso também. Né? Então, para quem não sabe, a bioantropologia ela era a antiga antropologia física, que tu estudava medições para aqueles fenótipos e estereótipos. E aí ela ganha, né, essa... Ganha não, na verdade, ela é construída, reconstruída a partir desse formato aqui que a gente estuda, né, a questão dos povos, né, a questão de ter, né, esse olhar dos povos em formato do que é saúde, né, porque aí tem outros colegas que estudam a questão quilombola, né, como é que os quilombolas, as quilombolas olham o que é saúde, ribeirinha também, e assim a gente vai dialogando, mas eu estou na genética, né, estudo genética, mas antropologia e a epidemiologia caminham junto ali, né? E isso é muito importante para nós, até porque nós ocuparmos esse lugar é importante, porque, eu não sei se vocês sabem, mas a gente já teve vários casos de amostras biológicas saírem do Brasil sem licença, né? E tem professores que respondem por isso até hoje e tudo mais. Então, a gente ter, né, esse olhar diferenciado e a gente acaba, muitas das vezes, sofrendo por isso também, né? Porque a primeira coisa que falaram, como é que tu lidar com isso, né? Porque existe todo um processo também da questão da bioética, da ética, e a gente tem que trazer toda essa discussão junto com a gente, né? E principalmente com a autonomia dos povos indígenas. Muito obrigada, professora, pela resposta às questões. Tem mais um comentário aqui da Renata, que eu vou ler, e a Flaviana, não sei se ela está digitando, ela quer falar, ela digitou. Eu vou ler da Renata e vou fazer a pergunta da Flaviana. A Renata diz assim, lhe agradece pela aula, diz que é uma questão muito importante pensar nessa metodologia diferenciada, conforme a perspectiva local, e ela continua dizendo que vê o quanto é urgente que a academia dialogue com a sociedade e saia um pouco dos seus muros. Muito se fala, mas pouco se pratica nessa aproximação. Ela agradece o grupo também pela oportunidade. A Flaviana diz assim, professora, poderia falar um pouco mais sobre a questão do cuidado com o outro? No início da sua fala, a senhora mencionou o cuidado, que o cuidado é saúde para os povos indígenas. E na perspectiva de mulheres não indígenas, o ato de cuidar é considerado um reforço das desigualdades entre homens e mulheres.
Poderia falar um pouco mais, pois é interessante perceber essas diferentes perspectivas. Fique à vontade, professora. Aí eu trago um pouco, né, da questão do meu povo, né? Para nós, né, indígenas, mulheres, né, o nosso cuidado, ele tem uma perspectiva muito a partir das mulheres, né? A minha avó cuida de mim, as minhas tias cuidam de mim, a minha mãe cuida de mim, né? E assim a gente segue, né? Essa questão do cuidado, né? Tanto é que eu lembro muito bem, assim, que o meu pai tinha esse cuidado com a gente, né? Ele tinha esse cuidado, mas ele sempre falava assim: vai lá com tua mãe, né? Vai lá com tua mãe. O cuidado entre nós, indígenas mulheres, ele não tá relacionado somente na questão do que fala do biológico, né? Do biológico, do que acontece, né? Com a gente quanto biológico. Esse cuidado, ele está relacionado também à questão da proteção que eu falei lá para vocês, né? De a gente passar pelos nossos rituais, de ter esse segmento desse cuidado. Por exemplo, quando nós temos bebê, né, quando a gente tem os nossos filhos, o maior cuidado, né, a maior responsabilidade depois que a gente tem é com o nosso corpo, é com nós. Ou seja, tem peixe que eu não posso comer, tem carne que eu não posso comer, eu não posso ir em determinados dias para o rio, eu não posso tomar banho no rio, né? Eu tenho que passar primeiro por um ritual, né? Então tem várias regras de cada povo, geralmente a gente não pode generalizar, para esses cuidados acontecerem. E todo mundo zela por isso, porque se tu for fazer algo, olha, tu não pode fazer isso, né? Então, são situações muito relacionadas. E aí, quando a gente fala, né, do resguardo, que vocês sabem o que é resguardo, o resguardo, ele está muito relacionado com o nosso cuidado enquanto mulher. A minha responsabilidade é cuidar do meu corpo depois que eu tenho filho. E a responsabilidade do resguardo está com o pai da criança, né? Se ele fizer alguma coisa errada, é a criança que vai sentir, né? Então, a gente tem muito isso também entre nós. Mas só que a sociedade também, ela vem com uma questão que eu não vou dizer para vocês que não está entrando nos territórios, porque está. Relacionada à questão do machismo, por exemplo. Da mesma forma que vocês, não indígenas, mulheres, lutam até hoje, né, por um processo de igualdade, seja para qualquer tipo de situação, nós indígenas mulheres também a gente faz a mesma coisa de lutar por isso. Mas tem uma diferença, por exemplo, eu nunca vi meu pai agredir minha mãe. Eu nunca vi meu pai gritar com minha mãe nesse sentido, né? E aí, se a gente for falar com outros indígenas, eles vão falar que quem mandava lá era a mãe, né? O pai obedecia. Então, a gente tem várias experiências disso. Mas eu queria falar uma coisa para vocês muito, é que uma coisa muito importante, por sinal, é que a sociedade precisa olhar a gente não em romantizar a gente. Não como a gente fosse, que vocês falam, os bonzinhos o tempo todo. Nós somos humanos, né? Nós somos humanos. Da mesma forma que vocês têm, que traz isso sempre para a religiosidade, o que é bem e mal, né? E acontece com nós também. Porque a nossa diferença é que a gente não fala, não falava sobre bem e mal. Mas a gente fala no sentido de que nós somos humanos, né? Aí vem os erros, né? Que é falado também, que vem a partir de uma religiosidade também. Errar, né? Então, e tem uma outra coisa também que vem acontecendo muito, são as violências a partir do processo de alcoolização nos nossos territórios. E isso tem causado muito, principalmente violência contra nós mulheres dentro desse local, né? Esse cuidado que fala enquanto reforço, seria um reforço para a sociedade não indígena, para nós, na verdade, ele se torna até natural, né? Ele se torna coletivo. É uma coisa que
Um tempo desse eu estou escrevendo sobre a nossa trajetória da Associação dos Povos Indígenas na UFPA, né? E aí, lembrando disso, e aí a gente estava conversando, né? Eu e o meu parente que estamos escrevendo, e estávamos lembrando, né, de como no nosso território algumas situações não acontecem, né? Por exemplo, é que eu vejo muito, né? Aí eu trago a experiência do que acabou de acontecer na UFPA em nível de votação, a política do DCE, por exemplo. O que acontece com isso? Aí tu tem vários movimentos, muito bacana, nós estamos lá inseridos também. Mas só que tem uma diferença, se vocês perceberem, o nosso maior movimento no Brasil é a TL. A gente esquece, muitas das vezes, que nós somos outros povos. Se a gente tem uma luta que vai trazer qualidade de vida, né, para nós todos, garantir território para aquele povo que está precisando, todo mundo vai lutar no mesmo jeito. Aí tem uma diferença, né? Por quê? Porque quando a gente olha os não indígenas, né, nesse local onde não era para demonstrar sua fraqueza diante da reitoria, por exemplo, eles brigam entre eles na frente dos reitores, sabe? É algo que não cabe na minha cabeça até hoje dentro da universidade. E aí eu fico pensando, né, como é que vão brigar ali, né? Aí eu fico pensando, aí a gente vê as mulheres também, né, ofendendo outras mulheres, né, falando, né, coisa. Aí eu fico pensando, e o cuidado, né? E o cuidado, como é que a gente fala de cuidado, né? Aí a gente vai lá na frente falar sobre a questão do feminismo, falar sobre o cuidado das mulheres, falar sobre a união das mulheres, né? Falar tudo sobre isso, mas no primeiro momento não é isso que a gente faz, né? Então é a gente pensar nessa perspectiva de quê? De que cuidado eu estou falando, mas para quem eu estou dando esse cuidado, né? E o que é esse cuidado também? Porque talvez o que é cuidado para nós, povos indígenas, não seja cuidado para vocês também não indígenas. Né? A gente também tem que ter, né, esse processo de entender o que é esse cuidado. Né? Porque quando eu falo cuidado, não é só o biológico, né? É o cuidado enquanto cosmogonias também, né? Enquanto epistemologias também de nós, enquanto povos ali naquele local. Então, é pensar muito nesse sentido, né? O que nós estamos falando de cuidado? Como é que é causada essas violências? Eu não posso generalizar, olha, as indígenas mulheres são violentadas. Espera lá, mas de que violência eu estou falando e de que povo eu estou falando? Esse povo é perto do centro urbano, lá tem processo de alcoolização. Eu preciso ter um entendimento de tudo isso, né? Antes de falar. E para nós, mulheres, hoje, na atual conjuntura política, se vocês prestarem atenção, quem ocupa os maiores, vamos dizer assim, cargos, né, que são falados, são mulheres, gente. Aí dá para perceber muita coisa a partir dali. E aí a gente tem um modelo de análise, assim, que a gente vai percebendo, assim, no decorrer da história, é que quando a gente fala da questão, quando as mulheres indígenas começam a avançar a partir dali, a gente tem lá dos anos 80 para 90, eu acredito, Belo Monte, Sara. Quando a gente vê Tuíra e Caiapó colocar um facão, né, um teçado lá no pescoço, né, do cara lá da Norte Energia, né? Aí então a gente percebe o que aquilo ali? Antes, as mulheres estavam atrás, quem estava representando eram os homens, mas elas levavam demanda dos homens lá para ser discutido. Né? Os homens levavam as demandas das mulheres para ser discutido nos locais. E aí o que acontece? Os homens não estavam falando. Se vocês prestarem atenção nas imagens, nos vídeos, os homens estavam calados e são os não indígenas não falando. O que acontece? Então, ali, se a gente tiver uma análise né, de uma etnografia, vocês percebem que ela atravessa 3 fileiras de homens. E ela chega lá e resolve. Gente, a maioria das pessoas não sabe o significado, só olha para aquele facão ali do lado. Mas para nós, indígenas mulheres, é dizer mesmo assim, epa, a gente cansou de estar ali atrás, a gente está aqui, ó, né?
E a gente está disposto a nos cuidarmos, a gente está disposto a dialogar, mas a gente está disposto, nós estamos dispostos também a ocupar esses lugares. Então, isso demonstra o quanto mudou. E aí também, eu trago muito essa fala também de a gente pensar nesse cuidado com a mulher, como a gente está falando, né? Porque é uma coisa que eu sempre me preocupo muito de eu me assumir enquanto feminista e eu sabendo que as mulheres lá no meu território, minhas parentes, ainda sofrem violência. Eu me sinto super incomodada com isso, porque eu sei o que é violência, mas a maioria das minhas parentes não reconhece sequer a violência ainda. Então, eu tenho muito esse cuidado ainda. Muitas das vezes sou criticada por eu pensar assim, mas é algo que me incomoda, porque eu, querendo ou não, eu estou aqui, eu sei o que é violência, reconheço o que é violência, mas no meu território a maioria das mulheres não reconhece a violência. E isso foi uma situação do que eu vivi agora, né, início do ano, com a filha, com a minha sobrinha, que foi retirada no processo de escravização em São Paulo, em Sorocaba, aquela matéria. É minha sobrinha, gente. E aí, eu estou aqui, e aí, meu território, né? Então, isso traz essa reflexão. Que tal se a gente começasse a falar nos feminismos, né? Eu acho que seria mais viável a gente começar a falar também nesses feminismos no plural, e quem nós estamos representando de fato, o que nós estamos dialogando, né? E a gente começar a pensar assim, né? E começar a falar de violências mesmo, começar a falar desse cuidado, né, Cássia? A gente, de repente, qual é a nossa perspectiva, de fato, para falar sobre essa questão, né? Desse cuidado. Como é esse cuidado? Para quem é esse cuidado do que eu estou falando? Porque a gente fala de práticas de cuidado, saúde e doença, mas muitas das vezes o adoecimento não é essa doença biológica, né? E não também essa questão que a gente dialoga muito relacionada à saúde mental. Para nós, saúde mental não significa nada, a gente fala do bem viver dos povos. Aí eu consigo entender o que é esse bem viver a partir da saúde mental, né? Então, acho que é um pouco isso, assim. Nossa, professora, que fala maravilhosa, muito importante para a gente entender o que a gente chama aqui de relações de gênero, né? Eu já vi algumas pesquisas que tendem a levar esse olhar nosso daqui das relações de gênero e de violência, às vezes, para analisar situações dentro de determinados territórios indígenas. Isso gera tantos conflitos, tantas complicações, e isso é um debate ainda em curso, né, que a gente tem vivido fora, dentro e fora da academia também. Então, isso é tão importante, essa escuta, para quem está fazendo a pesquisa, ou para quem está se inserindo dentro do campo de gênero, né? Entender os diferentes processos históricos também que as populações indígenas vivenciam nessa dimensão. Eu vou passar a palavra aqui para a professora Elane, eu acho que ela quer comentar também. Oi, Elane. Boa noite. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente à professora Putira, né, pela escuta que nós estamos tendo, pelo aprendizado que é tê-la conosco nesse momento. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi justamente quando a professora comentou, né, você comentou, professora, a respeito da vivência dentro dos povos, entre os povos indígenas, essa vivência do dia a dia, do cotidiano, e aquilo que é produzido pela academia, né? E isso me chamou muito a atenção, porque alguns anos atrás eu conheci o Parajoá, que é da Surini, do Quatimemo, que você até comentou, e ele dizia para mim que ele não se via em alguns escritos, né, do que era produzido. E eu gostaria que se você pudesse comentar um pouco a respeito disso, né? Então, muito obrigada mais uma vez. Eu conheço Parajoá, né? Parajoá é um pajé, né? Em formação, né? O Parajoá. Eu lembro que quando eu cheguei nos Assurini, tem uma grande antropóloga, né? Que estava com eles assim, e aí eles falavam mesmo assim, algumas coisas não ficou do jeito que a gente falava, né? Então é algo que a gente vem percebendo também, que lembra que eu falei para vocês que a gente sempre foi olhado com um caderninho na mão e uma caneta?
É algo que eu venho falando muito na questão de a gente mudar essa questão, principalmente da antropologia em nível de Amazônias, né? A gente precisa vivenciar, né? A gente precisa participar, né? Eu acho que a pesquisa participativa, ela representa muito mais as Amazônias, né? Do que a gente está com essa questão de ficar observando e tirar nossas próprias conclusões sem sentir, de fato, o que está acontecendo. Eu sinto muito essa falta, assim, eu sou muito sincera nessa questão da pesquisa e levo muito a sério isso. Por quê? Porque é diferente, sabe? É diferente, é uma coisa que eu convivo muito, né, com o professor João Guerreiro, um dos meus orientadores no Laboratório de Genética Humana e Médica, a importância de quem faz trabalho com povos indígenas, pesquisa com povos indígenas, conhecer os territórios indígenas. É por isso que eu digo que a antropologia é importante para a genética, porque se essa amostra chega num laboratório de genética, ou em qualquer outro laboratório, ele se torna muito vazio na minha contextualização. Eu falo enquanto uma indígena pesquisadora, tá? Eu acho muito vazio, por quê? Que a pessoa, como é que eu fico imaginando como é que a pessoa olha para aquela amostra, né? Ela olha enquanto pessoa, ela olha ali que ela buscou aquilo ali, né? Que ela conheceu, que ela viu um rio, né? Que ela teve aquela experiência, que ela viu, né? De repente um ritual, que ela viu como funciona. Às vezes eu fico pensando como é que essas pessoas olham isso, né? Porque eu sinto vazio. Por exemplo, é diferente quando eu percebo isso muito nas apresentações dos PIBIC. Eu não sei vocês, enquanto pesquisadores e pesquisadoras, professores e professoras, do quê? Você vê os olhos desses alunos e alunas brilharem, gente. Os que vão para campo, os que foram buscar, os que falaram da metodologia, os que falam. Gente, muda, querendo ou não, muda. Não é seco, não é só aprender a falar inglês para apresentar, sabe, num PIBIC. Não importa, sabe? Às vezes eu fico olhando, não importa sabe, se de repente tu não vai conseguir apresentar em inglês, sabe? Mas tu vê os olhos daqueles alunos e alunas brilharem, porque eles foram no campo, eles conseguiram pegar aquela amostra, sabe? Eles estão ali. E aí, de repente, tu percebe aqueles que só pegaram a amostra, que não vivenciaram. Eu acho que a universidade fala muito isso. Eu acredito muito, sabe, de valorização da extensão. Eu sinto muita falta disso, sabe? Valorizar mais esse local, valorizar essa experiência. Lembra que eu falei que nós, enquanto universidade, estamos falhando? É também isso, né? De vivenciar, de experienciar. E muito disso, do que o Paradjoá fala, eu não consigo me ver nisso, está relacionado com isso. Porque se a gente pegar os escritos de pessoas que vivenciaram e não só olharam, e não só ficaram, eu fiquei encantada, admirei, passei a noite toda observando eles, do que dizer, olha, eu fui convidada, eu participei lá, eu dancei lá, né? Eu participei desse local. Olha, eles me pintaram, né? Então, gente, isso é outra vivência. E aí, quando tu vai escrever, eu tenho certeza que qualquer um de nós, enquanto povos indígenas, vai dizer mesmo assim, ela escreveu isso porque ela estava lá. Ninguém vai lembrar de tu estar olhando, sabe? A mente que eu tenho, assim, bem sincera com vocês, eu lembro lá na Boa Vista, uma das comunidades lá do meu território, a gente lá como é essa pessoa, eu lembro benzinho, parece que eu tô olhando para ela, olhando pra gente tomando banho lá embaixo no rio, sabe? Eu tenho muito isso, assim, ouvindo isso, sabe? E aí, ouvindo não, vendo isso, assim. E aí a gente começa a perceber o quanto a gente precisa vivenciar esses locais, né? Eu acredito muito que no momento que nós, enquanto academia, né, enquanto está ocupando esses lugares, seja em qualquer outra instituição, a gente pudesse vivenciar e experienciar os locais, a gente cresce muito, a gente se torna melhor, eu não gosto da palavra sensibilizar profissionais, sabe? Essa pandemia mexeu muito comigo com a questão de sensibilizar profissionais. Por que eu falo isso para vocês? Vocês imaginem, em plena pandemia, ter que
ir para um lugar para sensibilizar profissionais. A gente está falando de pandemia. Então, não gosto muito, foi uma palavra assim que mexeu muito comigo na pandemia. Então, a gente tem que falar de humanidades, né, nesse local. E vivenciar, ele também está relacionado ao nosso texto. A gente percebe, né, que as nossas narrativas, enquanto povos indígenas, nossas escritas, elas estão relacionadas com as vivências. Podem prestar atenção nisso. Se vocês forem ler a melhor tese premiada de João Paulo Tucano, são vivências. É a cosmogonia falando para o universo, né? Então é isso, sabe? É a gente começar a colocar isso em prática enquanto academia, né? E aí eu tenho certeza para vocês, hoje, quando eu pego alguns textos, eu consigo me sentir parte dele. Espero que o Paraguai também, brevemente, ele consiga se sentir. Porque é muito ruim, tipo... Eu ouvi muito isso no Assurini, né, do Quatinema, algumas pessoas falavam, não era desse jeito que eu tinha falado. Então, eu acho que é muito legal quando a gente se sente parte, né, daquela fala. De repente, você lembra que eu falei sobre coautoria, né, sobre estar contigo na autoria, né, e de repente nós pesquisadores e pesquisadoras sermos organizadores dessas escritas dessas pessoas, né? Então eu acho isso fundamental. Tem um livro que me inspira muito, que me fez refletir que é possível os não indígenas fazerem isso, sabe? Não é só uma prática nossa. Sabe por quê? Tem um livro aqui, hoje eu falei dele, inclusive hoje eu falei dele, esse livro aqui, ó, As Parteiras Tradicionais do Amazonas. Todas elas aqui, ó, foram autoras do livro. Os professores, pesquisadores foram organizadores do livro. Então, todas elas foram gravadas, algumas escreveram, outras foram gravadas e foi transcrito, né? Mas elas foram autoras e está na série Saúde e Amazônia, da editora Rede Unida. E é Parteiras Tradicionais, Conhecimentos Compartilhados, Práticas e Cuidados em Saúde, Sara. Então, é um livro que traz toda essa questão do que eu falei, inclusive do cuidado com o corpo, né? Que eu falei agora há pouco. A questão de gestão pública também, né? Como dialogar isso, como é que as parteiras trabalham em nível de dinâmica cultural. E o legal, né? São elas falando. E aí a gente percebe que é uma outra perspectiva que está sendo relacionada nesse livro. Eu acho que é muito isso, assim, né, para a gente trazer, para dialogar com vocês. Obrigado, professora. Muito obrigado. Que fala maravilhosa. Faz a gente pensar muita coisa nesse campo da pesquisa, mas não só na pesquisa, mas também pensar o nosso lugar, né? Como participante desse território, como não indígena. E uma questão, professora, que eu penso muito comigo, né? Eu tenho tido algumas crises dentro desse campo de trabalho, por trabalhar a temática indígena no campo da história, e pensar, afinal de contas, qual é o meu lugar, que lugar é esse também que eu posso compartilhar, que eu posso dialogar, mas não no lugar de aliado. Tenho repensado muito esse lugar do aliado, sabe, professora? Na sua fala lá no início, a senhora falou uma coisa muito interessante, que na primeira oportunidade, era que se fala tanto sobre um antirracismo, se fala tanto sobre discutir racismo para as populações indígenas, mas na primeira oportunidade nós silenciamos, né? Então a sua fala faz a gente refletir muita coisa também no âmbito da saúde, no âmbito das pesquisas, mas também o nosso lugar como pessoas que participam também desse território, que estão aqui compartilhando esse território, né? Eu me sinto muito feliz, honrada de participar desse momento. Eu não sei nem se a minha câmera está aparecendo, gente. Elane, eu acho que está só uma tela, né, fechada. Uma tela fechada. Eu peço até desculpa, porque eu saí do Wi-Fi, eu estou nos meus dados móveis agora.
mas eu queria deixar pelo menos essa mensagem, que eu não sei se eu vou conseguir aparecer aqui na telinha, né? Mas agradecer muito, professora, pela sua participação, pela sua disponibilidade.